Salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Poder Supremo da editora Panini Comics. Um material muito pedido pelos leitores que demorou um pouquinho para a editora Panini Comics encadernar num formato todo luxuoso. Tem aqui verniz na capa. Essa publicação que foi um grande sucesso nos anos 2000. Material que conta com capa dura, tem papel couché colorido de alta gramatura, 444 páginas, ao preço de R$ 112, mas dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição. Esse volume compila as 18 edições de Supreme Power, escrita por J. Michael Straczynski e arte do sensacional Gary Frank. Bom galera, antes de eu entrar no mérito das histórias que compõem esse volume, aliás, as frases que eu coloquei no título e na imagem de capa devem ter deixado você bem curioso e tendo uma expectativa muito alta com relação a essa publicação, e você pode continuar a tê-la. Eu quero contextualizar um pouquinho a história do Esquadrão Supremo, que é basicamente reinventado nessa publicação escrita pelo J. Michael Straczynski. Bom, na década de 70, o Esquadrão Supremo foi criado por Roy Thomas e John Buscema, mestre John Buscema, baseado exatamente no Esquadrão Sinistro, que é baseado na Liga da Justiça. Sim, a Marvel Comics tem a sua Liga da Justiça de forma bem descarada. É uma forma ali de interagir com os personagens da DC Comics sem serem realmente da DC. O ponto é que o Esquadrão Sinistro, ele surgiu antes e, cronologicamente falando, ele pertence ao universo 616, onde se passam as histórias normais do universo Marvel. Já o Esquadrão Supremo, ele pertence a uma realidade alternativa, a Terra 712. Então esses personagens do Esquadrão Supremo são muito semelhantes aos personagens que são vilões, dos Vingadores, que é o Esquadrão Sinistro. Porém, o Esquadrão Supremo, ele não tem somente essa versão da Terra 712. Existem diversas outras versões do Esquadrão Supremo, mais de 10. E aqui nós teremos mais uma versão do Esquadrão Supremo, agora pelas mãos do J. Michael Straczynski, que é um roteirista que quando acerta, o cara realmente manda bem. Mas quando erra também, Para quem não conhece o J. Michael Straczynski, ele é o autor de Rising Stars, que são estrelas ascendentes, que saiu encadernado bem volumoso pela editora Mitos, porém somente a primeira parte tem uma altíssima qualidade. Muita gente compara inclusive ao Watchmen, mas conforme são lançados o volume 2 e o volume 3, que estão nesse volume único da Mitos, a história realmente vai caindo em qualidade. Ele também lançou Midnight Nation, que é o Povo da Meia-Noite, que também saiu no Brasil pela editora Mitos, e esse sim, material muito, mas muito bom. Indico inclusive a compra dessa publicação, porque o trabalho que o J. Michael Straczynski, junto novamente com o Gary Frank, faz é espetacular. Além disso, ele escreveu a série do Thor, e eu considero pelo menos um top 3 de todos os tempos do Deus do Trovão. É logo depois que o Thor volta na morte, ele tá mega poderoso, tem aquele diálogo inicial de um confronto que ele tem com o Homem de Ferro, em que ele fala: essa é a diferença de um Deus para um humano. Porra, sensacional, ele dá um pau no Tony Stark, que ficou realmente muito marcante. Além disso, ele é o responsável por aquela fatídica fase do Homem-Aranha com a Gwen Stacy, que tem 2 filhos gêmeos de Norman Osborn. Ele até meio que colocou a culpa no Joe Quesada, que é o editor-chefe da Marvel Comics, mas os fãs não esqueceram essa mega atrapalhada aí que foi feita com a Gwen Stacy, um absurdo total. Acabaram com essa personagem que era tão querida no universo do Homem-Aranha. Já o Gary Frank foi um cara que começou a se destacar lá nas histórias do Incrível Hulk com roteiros do Peter David, e ele teve que substituir o Dale Keown, que foi um cara sensacional, um dos maiores desenhistas do Hulk de todos os tempos, e ele participou da fase áurea aí do Peter David à frente do título do Golias Esmeralda. Depois ele passou por diversas outras publicações, foi para a DC Comics, onde desenhou séries junto com o Jeff Jones. Ele é o
o responsável pela atual mega saga lá da DC, que é Doomsday Clock, né? Com roteiros também do Jeff Jones. É um cara que sempre desenhou muito, desde lá na fase do Incrível Hulk até a arte mais atual dele, que sofreu uma certa modificação. Muita gente considera que houve uma evolução como desenhista. O cara realmente é fera. Bom, galera, vamos falar aqui um pouquinho sobre essas frases que eu coloquei, né? Poder Supremo, Filho de Watchman e Cavaleiro das Trevas. Sim, lá nos Estados Unidos, essa obra é considerada exatamente dessa forma, porque traz uma desconstrução dos super-heróis. Poderia muito bem ser encaixada lá nos anos 80. Essa série saiu pelo selo Max, que é considerado o selo adulto da Marvel Comics nos anos 2000. A Panini mesmo está lançando o Justiceiro pelo selo Max da fase Garth Ennis. E essa publicação chegou a sair no Brasil pela própria editora Panini Comics na mensal Marvel Max. Bom, galera, vamos falar aqui então um pouquinho dessa publicação, o conteúdo, essa reinvenção com relação aos personagens do Esquadrão Supremo, elaborada pelo J. Michael Straczynski e pelo Gary Frank. Primeiro que esse material, por ser de um selo adulto, ele tem muita violência e cenas de nudez. O J. Michael Straczynski vai colocar como protagonista o Hyperion, que é o Mark Milton, o líder do Esquadrão Supremo. Mas aqui nós não temos o grupo Esquadrão Supremo formado nessas primeiras 18 edições. Basicamente ele vai explorar o Mark Milton e também os personagens que vão circundá-lo na história. A série vai abrir com aquele foguete que tem uma criança alienígena dentro, que está rumando para a Terra. Afinal, o Hyperion é um similar, né, do Superman, só que as coisas começam a mudar a partir do momento que o foguete cai no planeta Terra. Tem ali os Kent, né, que vem aquela cena de explosão do foguete caindo, chegam e se deparam com uma criança. Eles levam essa criança para casa. Só que o diferente aí é que o exército dos Estados Unidos monitorou essa queda e chega na casa dos Kent, né? E leva a criança sob custódia. E é a partir desse momento que nós temos uma criança mega poderosa que receberá os cuidados do governo dos Estados Unidos, que vão inclusive mentir para ele, não vão comentar que ele na verdade não é um ser humano, vão colocar pais adotivos para ele dentro de um ambiente totalmente controlado e vão fazer uma lavagem cerebral na criança até a sua adolescência, tornando ele um grande patriota que vê os Estados Unidos como um país que quer o bem para todo mundo. E é exatamente por isso que ele aceita fazer intervenções militares externas em países que são rivais dos Estados Unidos. Ele tem a consciência tranquila de que está fazendo bem, porque ele foi educado dessa forma, sempre dentro de um ambiente controlado. Obviamente a história ela vai ter algumas reviravoltas quando se descobre, né, esse projeto Hyperion, por isso o nome dele. Ele foi batizado daí o nome, vamos dizer assim, de cidadão americano de Mark Milton, e isso obviamente vai causar alguns transtornos para ele. E o J. Michael Straczynski teve uma grande sacada ao estabelecer que a maioria dos personagens superpoderosos que aparecem nessa publicação, eles são baseados nos poderes do Império ou da nave que trouxe ele para a Terra. Uma clara alusão ao Super-Homem lá de 1938, que é o primeiro dos super-heróis, e que com base nele começaram a surgir outros super-heróis no mundo dos quadrinhos. Então eu achei muito interessante esse ponto aí do J. Michael Straczynski explorando e homenageando o Homem de Aço. E como eu disse, apesar do Esquadrão Supremo não fazer parte da história em si, os membros do grupo, eles terão um grande destaque. Nós temos, por exemplo, o Doutor Espectro, ele que tem uma joia fundida na mão, que se uniu molecularmente com ele, uma clara referência ao Lanterna Verde. Ele é um oficial do exército americano. Nós temos a Zarda, né, que é uma referência à Mulher Maravilha, e ela traz esse tom mais mitológico para a história. É muito interessante o encontro do Império com ela. É muito foda os diálogos, as explicações que ela tenta dar para ele com diversas versões da onde eles vieram, muito bacana. Temos também o Borrão, né, o Atlanta Blur, que é o
Flash, o garoto corredor. E tudo isso é explorado dentro de um universo mais real. É como se realmente um ser super poderoso surgisse no nosso planeta e a partir dali outros seres super poderosos começassem a serem desenvolvidos. Nós também somos apresentados a versão anfíbia, que seria uma similar do Aquaman. Lembrando que nas outras versões dos personagens do Esquadrão Supremo da Marvel, o Aquaman é homem. Aqui ele está sendo retratado como uma mulher anfíbia. Além disso, nós temos o Falcão Noturno, um dos personagens principais dessa trama, que é o similar do Batman. Inclusive, a origem é muito parecida, né? Os pais assassinados, só que existem alguns adendos aí. Esse assassinato aconteceu por cunho racista, visto que a família do Falcão Noturno é de negros, e lá nos Estados Unidos a gente sabe que a tensão racial é muito forte. Só que a personalidade dele, meus amigos, ele é um Batman muito mais violento e racista. Ele não gosta de brancos. Tanto que a história ela pode ser dividida basicamente em duas partes. A primeira, onde revelações sobre cada um desses personagens é feita, uma construção de história simplesmente sensacional, mais focada obviamente no Mark Milton, né, que é o Império, e a relação com a imprensa, a forma que o exército esconde, né, esse grande segredo do Projeto Império. E depois a trama ela vai avançar por conta de uma série de assassinatos. Então o Falcão Noturno, o Império e o Borrão, eles vão precisar unir forças para fazer uma investigação e capturar esse serial killer que mata principalmente prostitutas negras. Galera, cria-se um clima de suspense, a história ela é violenta, tem cenas de nudez, mas tem um ritmo muito frenético nas cenas de ação. Como eu já disse, traz diversas frases clichês, mas que se encaixam na história, aquelas frases de efeito, que você fica realmente empolgado com o que você está lendo. E essa abordagem, colocando personagens super poderosos diante de uma humanidade fraca, é um grande destaque de uma desconstrução que o J. Michael Straczynski faz desses super-heróis, explorando não só o lado bom, mas o lado maligno de cada um deles. Eu diria que o personagem ali mais boa praça seja o Borrão. Ainda que o Império ele tenha a sua moral construída através de uma lavagem cerebral, ele tem ali a noção do que é certo e do que é errado, mas ele já sabe que não pertence ao sistema, ao mundo nosso, né? Ele é um alienígena. Tem também o lance do Borrão, que pelo fato de correr bastante, vai ser patrocinado por empresas. Galera, vocês precisam ler esse material porque ele é realmente sensacional. A arte do Gary Frank é um show à parte, ele realmente tem uma técnica narrativa diferenciada. Quando precisa dar uma maior expressividade para os personagens, uma emoção, ele consegue fazer um enquadramento mais bacana. As cenas de ação são simplesmente espetaculares, transpiram violência. As cenas de nudez também são muito boas, as mulheres dele são lindas. Além disso, o rosto dos presidentes dos Estados Unidos são colocados nessa publicação, passa por diversas gestões, né? Desde lá do George Bush, Bill Clinton, entre outros presidentes que antecederam a esses. Então, galera, nós temos aqui realmente uma arte linda que acompanha muito bem o roteiro dessa publicação. Aí você vai me perguntar, Fernando, trata-se de volume único, eu vou conseguir ler a história, entender ela por completo, lendo somente essa publicação? Em partes, vamos lá. Você lendo essas 18 edições que estão contidas nesse encadernado, você vai entender tudo perfeitamente. O ponto é que existe uma continuação que ainda não foi lançada nos Estados Unidos no formato encadernado. Mas ainda que seja compilado um volume 2, a história não tem um final, porque o J. Michael Straczynski nunca concluiu a série. Olha só, ele é famoso, aliás, por não concluir diversas séries. Assim foi também a passagem dele pelo título do Thor, onde ele deixou diversas pontas soltas. Bom, mas voltando aqui a essa publicação, as continuações se deram através de minisséries, que saíram no Brasil também dentro de Marvel Max. Então nós tivemos uma minissérie do Império, né, que foi escrita pelo J. Michael Straczynski, com arte do Dan Jurgens e a arte final do Klaus Jansson, e depois teve uma minissérie quase que paralela ali também, do Falcão Noturno, mas com os roteiros do Daniel Way e a
arte do Steve Dillon, seria ali uma versão do Batman Garfienes. Então o Falcão Noturno é bem mais violento e o Daniel Way é meio que um discípulo, né, do Garfienes, então vocês imaginem. E Steve Dillon na arte. Depois tiveram outras publicações, inclusive um título, Esquadrão Supremo, só que, galera, as histórias já não tinham a mesma qualidade do que foram abordadas nesse volume aqui. São histórias boas, mas o J. Michael Straczynski já não estava assim, talvez tão inspirado. O Esquadrão Supremo depois foi utilizado até mesmo no universo Ultimate. Os personagens dessa publicação aqui, tem a Zarda, inclusive, enfrentando o Hulk cinza, mas não são histórias dignas de um encadernado. Bom, dito isso tudo, que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota entre 9,5 e nota 10, porque realmente eu fiquei muito empolgado em reler essa publicação, já tinha lido ela na mensal, e o roteiro, a arte do Gary Frank, tudo é muito, muito bom e perfeitamente encaixado dentro dessa história. Então fica a dica, eu recomendo demais. E depois, se você comprar esse material ou se você já leu, deixe nos comentários e me diga se realmente valeu a pena essa indicação. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!